Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Na manhã de 26 de maio de 2018, um dia que parecia ser de rotina se transformou em um pesadelo em um dormitório de internato. Quando o sol começava a nascer, um funcionário que fazia rondas de rotina fez uma descoberta que abalaria toda a comunidade. No vão da escada da residência das meninas, ele encontrou o corpo sem vida de Charnelle Ralph, pendurado próximo ao corrimão de metal. Mas a tragédia não terminou ali. Poucos minutos após a descoberta inicial, a polícia que respondeu ao chamado encontrou uma segunda vítima. Marna Engelbrecht, a melhor amiga de Charnelle, também foi encontrada morta em circunstâncias igualmente angustiantes. À primeira vista, a situação parecia ser uma tragédia dupla impensável, uma perda chocante e devastadora de duas vidas jovens. No entanto, à medida que a investigação avançava, sutis mas perturbadoras inconsistências começaram a surgir. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje estamos mergulhando em um caso de crime real que aconteceu com Charnelle Ralph, que nasceu na África do Sul em 2002. Ela cresceu em uma comunidade pequena e unida, onde sua infância foi cercada pelo amor e cuidado da família. Sua criação foi marcada por calor e incentivo, cultivando sua personalidade naturalmente curiosa e vibrante. Charnelle morava em uma fazenda extensa em Delville, uma cidadezinha pitoresca e tranquila situada na província noroeste da África do Sul. A região, conhecida por suas savanas cênicas e vastos arbustos, prosperava na agricultura, com a maioria dos moradores dependendo do cultivo para o sustento. O pai de Charnelle, Ronnie, era um dedicado criador de gado, administrando a fazenda da família com diligência incansável. Sua madrasta, Anna, desempenhava um papel significativo na casa, cuidando das tarefas diárias enquanto criava seu filho, Aston, a quem Charnelle considerava com carinho como um irmão. Apesar de viver em uma família reconstituída, os relacionamentos de Charnelle com seus familiares eram profundamente enraizados no respeito e cuidado mútuos. Os pais de Charnelle haviam se divorciado quando ela ainda era bem jovem, mas a separação foi amigável, sem deixar espaço para ressentimentos. Sua mãe, Sônia, trabalhava em uma pousada turística em uma área de resort próxima, e Charnelle dividia seu tempo entre as casas dos pais antes de se matricular na escola-internato Stella. Normalmente, passava 3 semanas com o pai na fazenda, aproveitando os ritmos familiares da vida rural, e 1 semana com a mãe, imergindo-se na agitação da cidade turística. No entanto, suas visitas à casa da mãe tornaram-se menos frequentes depois que começou a estudar na escola Stella. A escola, localizada em uma pequena cidade distante de sua vida na fazenda, representava uma transição significativa, que trouxe uma nova independência, mas também uma sensação de desconexão de sua rotina anterior. Foi nesse período de adaptação que Charnelle viveu um reencontro inesperado e alegre com Marna Engelbrecht, sua amiga de infância. Marna Engelbrecht também nasceu na África do Sul em 2001. Ela cresceu em uma família carinhosa e acolhedora, que nutria sua natureza brilhante e compassiva. As duas meninas foram inseparáveis durante os primeiros anos, com um laço forjado na inocência do jardim de infância e fortalecido pelos vínculos profundos entre suas famílias. A mãe de Marna, Rionette, chegou até a tocar música no casamento dos pais de Charnelle, um testemunho da conexão duradoura entre as duas casas. Ambas as famílias, profundamente enraizadas nas tradições agrícolas da província noroeste, cruzavam seus caminhos frequentemente nos cultos dominicais, nos eventos comunitários locais e nos encontros agrícolas. No entanto, as circunstâncias da vida afastaram as meninas quando Charnelle se mudou, fazendo com que a amizade delas se desvanecesse. 8 anos depois, o destino interveio, e as duas foram reunidas novamente na escola-internato Stella. O ambiente do internato tornou-se um capítulo decisivo na vida de Charnelle. Era um mundo distante da familiaridade da fazenda, repleto de novos desafios e oportunidades. Seu pai, Ronnie, permanecia consumido pelas exigências de administrar a fazenda, enquanto a distância da residência da mãe significava que ela já não poderia estar presente constantemente no cotidiano de Charnelle. Nesse contexto,
A amizade de Marna tornou-se uma fonte indispensável de apoio e conforto para Charnelle. As duas dividiam um quarto no dormitório e passavam a maior parte do tempo livre juntas, reacendendo seu vínculo por meio de interesses e memórias compartilhados. O carisma de Charnelle e a inteligência de Marna se complementavam perfeitamente, e elas rapidamente se tornaram conhecidas como uma dupla inseparável dentro da comunidade escolar. Os dias de Charnelle eram preenchidos por passeios a cavalo e por sua crescente paixão pela fotografia, um hobby que ela nutria com o sonho de transformá-lo em carreira. Seu pai, no entanto, via seu potencial de forma diferente, frequentemente incentivando-a a considerar o mundo da moda. Marna, por sua vez, era uma estudante aplicada com aptidão natural para matemática e ciências. Inspirada por suas experiências na fazenda da família, ela alimentava o desejo de se tornar veterinária. Seu apelido, Marna Pensadora, dado por seu pai Stefan, refletia sua natureza calma e reflexiva. Stefan, um respeitado especialista em perfuração, compartilhava um vínculo próximo com a filha mais nova, frequentemente se maravilhando com suas percepções. A mãe de Marna, Ranette, trabalhava como uma cuidadora compassiva, enquanto sua irmã mais velha, Rion, desempenhava um papel importante na manutenção da harmonia da família. A família Engelbrecht era bem vista na comunidade por seu calor humano e relações próximas. O ambiente acolhedor da Escola Stella forneceu o cenário perfeito para que Charnelle e Marna reacendessem sua amizade. O amor compartilhado pelas animais e pelo ar livre frequentemente as levava a aventuras a cavalo, explorando as vastas paisagens ao redor da escola e de suas casas. Em março de 2017, o mundo de Charnelle tomou um rumo inesperado quando ela notou pela primeira vez Xander, um jovem de 18 anos marcante que havia se formado na escola-internato Stella no ano anterior. Com seu porte atlético, cabelos escuros e grossos e penetrantes olhos verdes, Xander exalava confiança e charme, tornando-se uma figura enigmática na pequena cidade. Embora Charnelle ainda fosse estudante, as frequentes visitas de Xander à escola e às áreas ao redor o mantinham conectado à comunidade local. A história da família dele era tão complexa quanto intrigante. Seus pais, Monty e Mercia, haviam se divorciado durante sua primeira infância, levando-o a crescer principalmente na fazenda do pai, localizada a cerca de 80 quilômetros de Stella. Embora Xander mantivesse uma relação cordial com sua mãe, o vínculo entre eles era menos próximo se comparado ao que tinha com o pai. Antes da chegada de Xander à vida de Charnelle, seus dias na escola Stella eram marcados pelos interesses e sonhos que nutria junto de Marna. Juntas, elas imaginavam futuros que entrelaçavam suas paixões com sua criação rural. Nos fins de semana, costumavam voltar para suas respectivas casas, mas às vezes ficavam uma na casa da outra. Ronnie, o pai de Charnelle, tratava Marna como se fosse sua própria filha, e ambas as famílias compartilhavam laços calorosos e de apoio. À primeira vista, suas vidas pareciam idílicas, repletas de risos, companheirismo e sonhos para o futuro. No entanto, por trás dessa fachada de felicidade, uma realidade complexa e mais sombria se escondia, ameaçando desmoronar seus mundos. Xander, que havia entrado recentemente na vida de Charnelle, era um jovem que carregava o peso de um passado conturbado. Sua confiança e charme aparentes mascaravam uma infância marcada pelas consequências emocionais do divórcio dos pais e pelos desafios que se seguiram. A mãe de Xander, Mercia, o via como uma criança milagrosa. Depois de enfrentar anos de desilusões e múltiplas dificuldades para engravidar, ela finalmente deu à luz Xander após uma gravidez difícil e repleta de complicações. Os desafios de saúde enfrentados por Xander no início de sua vida apenas aprofundaram o amor e a devoção de Mercia, tornando-a uma mãe extremamente protetora e carinhosa. Sua natureza protetora permaneceu forte mesmo quando Xander cresceu, influenciando sua percepção sobre relacionamentos e limites. Em forte contraste com a abordagem acolhedora da mãe, o pai de Xander, Monty, um ex-policial severo e disciplinado, o criou com uma filosofia de amor rígido. Desde cedo, Monty introduziu Xander em esportes, caça e atividades ao ar livre, enfatizando a autossuficiência e a resistência física. Viagens de pesca, treinos de tiro e caminhadas na floresta tornaram-se a base do vínculo entre pai e filho.
Xander se destacava nos esportes, especialmente no rugby, onde seu talento atlético brilhava, mas seu temperamento explosivo e personalidade combativa frequentemente ofuscavam suas conquistas. Ele entrava em conflito constante com professores, colegas e até mesmo adultos, ganhando uma reputação por sua natureza imprevisível e confrontadora. Reuniões escolares para tratar de seu comportamento se tornaram rotina, com Marcia defendendo inabalavelmente o filho, insistindo que suas ações eram apenas expressões de individualidade. Após se formar no ensino médio, Xander optou por não seguir com os estudos, escolhendo, em vez disso, ajudar seu pai na fazenda da família. Sua presença nas redes sociais era escassa, limitada principalmente a publicações exibindo armas de fogo, troféus de caça e aventuras ao ar livre, pintando o retrato de um indivíduo reservado, porém resistente. Apesar de seu estilo de vida discreto, o carisma natural e a aparência marcante de Xander atraíam atenção, principalmente de jovens mulheres que viam em sua persona enigmática algo fascinante. Foi em um evento escolar que Charnelle encontrou Xander pela primeira vez. Ex-alunos, incluindo ele, foram convidados para interagir com os atuais estudantes e compartilhar suas experiências. O primeiro encontro deles foi breve, mas carregado de uma intriga mútua. A confiança de Xander, seu porte atlético e seu charme cativante deixaram uma impressão duradoura em Charnelle. Pouco depois, eles começaram a passar tempo juntos, e o relacionamento floresceu rapidamente. Nos primeiros dias, Xander era atencioso e carinhoso, fazendo de tudo para que Charnelle se sentisse especial e valorizada. Seus gestos de devoção, embora às vezes excessivos, eram interpretados por Charnelle como sinais de um profundo amor. Quando chegou o momento de Xander conhecer a família dela, ele encarou a ocasião com entusiasmo e determinação de impressionar. Ronnie, inicialmente desconfiado das intenções do jovem, logo encontrou um ponto em comum com Xander através do interesse compartilhado pela agricultura. A disposição de Xander em ajudar na fazenda, combinada com sua postura educada, gradualmente conquistou a aprovação de Ronnie. Essas primeiras interações criaram a imagem de harmonia e compatibilidade. Mas por trás dessa aparência perfeita, começaram a surgir sinais de alerta sobre o temperamento de Xander. Marna, a amiga mais próxima de Charnelle, foi a primeira a notar mudanças sutis no comportamento dela. A dupla antes inseparável agora parecia se afastar. Charnelle, que sempre havia sido aberta e comunicativa, começou a se retrair, frequentemente evitando conversas e inventando desculpas para não participar de seus encontros habituais. No início, Marna atribuiu essas mudanças ao entusiasmo e às exigências de um novo relacionamento, mas com o passar do tempo, a distância se tornou mais evidente. As desculpas de Charnelle para suas ausências geralmente giravam em torno de estar ocupada ou cansada demais, explicações que pareciam vazias para Marna, que suspeitava de um problema mais profundo. Ficava cada vez mais claro que essas mudanças estavam ligadas à presença crescente de Xander na vida de Charnelle. Inicialmente, o controle dele se manifestava de forma sutil. Ele perguntava casualmente sobre os planos dela, queria saber com quem ela passava o tempo e demonstrava um interesse intenso em suas atividades diárias. Com o tempo, no entanto, suas exigências aumentaram. Xander passou a insistir em ter acesso ao celular de Charnelle, às suas redes sociais e às mensagens pessoais, justificando esses pedidos como uma necessidade de transparência e confiança no relacionamento. Sem perceber o caráter possessivo por trás disso, Charnelle cedeu, acreditando que o ciúme dele era apenas reflexo de seus fortes sentimentos por ela. A situação atingiu um ponto crítico durante os preparativos para o baile de formatura, um evento marcante que deveria ter sido cheio de entusiasmo e alegria. Charnelle, acompanhada de sua mãe, Sônia, saiu para procurar o vestido perfeito. No entanto, o passeio descontraído rapidamente se tornou tenso quando Xander se intrometeu no processo. Ele insistiu em aprovar a escolha do vestido e ditou detalhes específicos sobre a aparência dela, como usar pouca maquiagem e arrumar o cabelo de uma forma que ele considerava aceitável. Embora Charnelle desejasse se impor, acabou cedendo às exigências dele, temendo o conflito que surgiria caso resistisse. Mais tarde, ela confidenciou a algumas amigas próximas que se sentia desconfortável com o comportamento de Xander.
mas ainda não compreendia totalmente a gravidade crescente da situação. As tendências controladoras dele não pararam por aí. Ao contrário, continuaram a se intensificar com o tempo. Sua interferência nas amizades dela tornou-se mais explícita e hostil. Ele demonstrava abertamente desprezo por qualquer pessoa que considerasse uma má influência, criando um ambiente de tensão e medo. Se Charnel passava tempo com amigos, ele exigia explicações detalhadas sobre onde ela foi, com quem esteve e o que conversaram. Essas perguntas incessantes a desgastaram, e ela gradualmente começou a evitar interações sociais para minimizar discussões. Até mesmo seu vínculo com Marna, sua amiga mais próxima e de maior confiança, começou a enfraquecer. Os encontros frequentes de antes se tornaram raros, e quando Marna tentou confrontar Charnel sobre o comportamento de Xander, ela minimizou as preocupações da amiga, racionalizando as ações dele como parte de sua personalidade. Convencia a si mesma e aos outros de que esses desafios eram temporários e que Xander acabaria mudando. No entanto, em vez de melhorar, o controle dele se tornou mais opressor e seu comportamento cada vez mais agressivo. Mesmo durante jantares de família com os parentes de Xander, Charnel percebia o quanto ele monitorava de perto suas palavras e ações. Inicialmente, sua família, incluindo o pai, Ronnie, e a madrasta, Anna, havia aprovado o relacionamento, vendo Xander como educado e trabalhador. Contudo, com o passar dos meses, começaram a perceber mudanças sutis, mas preocupantes, no comportamento de Charnel. Antes confiante, ela agora parecia cada vez mais retraída e submissa. Ronnie e Anna atribuíram essas mudanças ao estresse acadêmico, sem imaginar o problema mais profundo que estava em jogo. Apenas Marna reconheceu os sinais de alerta e tentou se aproximar, mas a influência de Xander já havia criado um muro de isolamento ao redor de Charnel. Em janeiro de 2018, Charnel Ralph chegou ao seu limite. Após meses suportando o comportamento controlador e agressivo de Xander, decidiu terminar o relacionamento. Essa decisão vinha sendo amadurecida há algum tempo, impulsionada por uma crescente consciência de como as ações dele eram prejudiciais e tóxicas. No final do ano anterior, sua família e amigos já tinham notado o impacto que o relacionamento causava nela. O monitoramento constante de Xander sobre o celular e redes sociais dela, bem como as discussões acaloradas que frequentemente escalavam para confrontos físicos, haviam gerado preocupação entre os mais próximos. Ocasionalmente, hematomas ou marcas apareciam no corpo de Charnel após essas brigas, o que alarmava sua melhor amiga, Marna, que implorava para que ela o deixasse. O ponto final veio quando Charnel percebeu que permanecer naquele relacionamento apenas continuaria a destruir sua identidade. O término desencadeou uma reação extrema e alarmante de Xander. Ele começou a bombardear Charnel com mensagens, ameaçando se ferir e afirmando que não conseguiria viver sem ela. Essas táticas de manipulação emocional eram projetadas para fazê-la reconsiderar sua decisão. Apesar do enorme estresse causado por isso, Charnel permaneceu firme. Pela primeira vez, sustentou sua escolha com determinação, decidida a deixar para trás o relacionamento tóxico. Durante esse período tumultuado, Marna acabou se envolvendo no conflito. Xander a acusou de colocar Charnel contra ele e passou a enviar-lhe uma série de mensagens ofensivas e ameaçadoras. Alarmada com a escalada da situação, Marna contou tudo ao pai, Stefan, que imediatamente tomou uma atitude. Stefan confrontou Xander diretamente, exigindo que ele parasse de assediar Marna. Embora essa intervenção tenha reduzido temporariamente a tensão, a hostilidade de Xander não desapareceu por completo. Sua raiva continuava latente, criando uma sensação constante de inquietação. Poucos meses após o término, Charnel encontrou consolo em um velho amigo, Brandon Victor. Ela conhecia Brandon desde os 14 anos, e a amizade entre eles sempre fora marcada por respeito mútuo e gentileza. Brandon, um estudante do último ano do ensino médio com excelente reputação, era conhecido por suas conquistas atléticas e por sua natureza compassiva. Ele se tornou uma fonte de apoio emocional para Charnel durante esse período desafiador. Brandon ouvia suas preocupações, oferecia encorajamento e ajudava a reconstruir sua confiança após o trauma de seu relacionamento com Xander. Com o tempo,
A amizade deles se aprofundou em um vínculo mais próximo e começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Cientes da obsessão persistente de Xander por Charnelle, decidiram manter o relacionamento em segredo para evitar provocá-lo ainda mais. Maio de 2018 marcou um ponto de virada na tragédia em desenvolvimento em torno de Charnelle Ralph. Apesar de seus maiores esforços para recuperar a paz de espírito e seguir em frente, ela não conseguiu escapar da sombra opressiva da interferência persistente de Xander. Sua recusa em aceitar o fim do relacionamento e suas tentativas contínuas de se inserir na vida dela criaram uma atmosfera tensa e cada vez mais volátil. A pressão crescente começou a afetar não apenas Charnelle, mas também aqueles mais próximos a ela, preparando o cenário para uma série de eventos que mudariam tudo. Logo na manhã de 26 de maio de 2018, uma estranheza sombria e antinatural permeava os corredores do dormitório da escola. Christelle, uma das funcionárias responsáveis pelo dormitório, iniciou sua ronda de rotina por volta das 6 horas, caminhando pelos corredores silenciosos para garantir que os alunos estivessem acordados. Ao se aproximar do banheiro, algo incomum chamou sua atenção. Fios de cabelo escuros espalhados pelo chão. A princípio, ela ignorou a cena, supondo que fosse cabelo caído após escovação ou talvez uma brincadeira inofensiva. No entanto, ao se dirigir para a escada que levava ao andar térreo, uma cena mais perturbadora começou a se revelar. Ali, firmemente amarrada no corrimão, estava uma corda de nylon verde. Momentos depois, o mundo de Christelle congelou quando ela olhou para cima e viu um par de pés calçados com meias brancas balançando acima do chão. O que Christelle não sabia era que uma cadeia de eventos assustadores já havia sido iniciada horas antes. Por volta das 4h17, Sonia, a mãe de Charnelle, foi abruptamente despertada em sua casa pelo som de seu celular. A mensagem na tela era breve, mas profundamente perturbadora. Mãe, só queria dizer que te amo e me desculpar. O que mais chamou a atenção de Sonia foi o erro de ortografia na palavra desculpar, já que Charnelle sempre fora meticulosa com a gramática. Um alarme soou imediatamente em sua mente. Ela tentou ligar para a filha, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tomada pela preocupação, Sonia entrou em contato com Ronnie, seu ex-marido, para perguntar se ele tinha notícias de Charnelle. Sonolento por ter sido acordado, Ronnie a tranquilizou dizendo que tudo parecia normal na noite anterior. No entanto, decidiu verificar seu celular em busca de mensagens não vistas. Seu coração afundou quando encontrou 2 textos perturbadores enviados por Charnelle. O primeiro, às 3h42, incluía uma foto dela de roupas íntimas com a legenda: "Eu te amo, Brandon." O segundo, às 4h17, dizia: "Pai, me desculpe, Marna e eu estamos partindo." A natureza enigmática e sombria das mensagens encheu Ronnie de pavor. Ao mesmo tempo, Christelle, juntando as peças do que tinha visto, correu até o quarto compartilhado de Charnelle e Marna no dormitório. Para sua surpresa, o quarto estava estranhamente arrumado, com os pertences das meninas organizados como se estivessem se preparando para um dia normal. Não havia sinais de luta ou angústia, mas a ausência das meninas confirmou seus piores temores. Percebendo que a situação era muito mais grave do que havia imaginado, ela retornou à escada, onde a visão horrível da corda ainda a esperava. Enquanto isso, as mensagens perturbadoras de Charnelle já estavam chegando a outros destinatários. Brandon, seu namorado, recebeu um texto tarde da noite que o deixou confuso e alarmado. Suas tentativas imediatas de ligar para ela não tiveram resposta. Embora sem entender exatamente o que estava acontecendo, Brandon foi tomado por uma sensação intensa de presságio, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O que deveria ter sido uma manhã comum, cheia de preparativos para uma partida de rugby, rapidamente mergulhou no caos. Naquela mesma manhã, o diretor Richard Hobson recebeu uma ligação frenética de Christelle. Sua voz tremia de pânico enquanto descrevia ter encontrado o corpo sem vida de Charnelle pendurado na escada do prédio do dormitório. Chocado e lutando para processar a informação, Hobson tentou obter mais detalhes, mas a ligação foi interrompida abruptamente quando Christelle deixou o celular cair e correu em busca de mais ajuda. À medida que as notícias da tragédia começaram a se espalhar,
Ronnie recebeu uma ligação devastadora do diretor. A mensagem foi breve, mas dilacerante. Tanto Charnel quanto sua melhor amiga, Marna Engelbrecht, haviam sido encontradas mortas. Dominado pela dor e desesperado por respostas, Ronnie imediatamente ligou para o irmão, Louis, pedindo que o acompanhasse até a escola. Enquanto dirigiam até lá, a mente de Ronnie era um turbilhão, relembrando as mensagens estranhas e enigmáticas que havia recebido da filha naquela madrugada. Seu coração estava pesado de angústia, incapaz de conciliar as palavras que lia no celular com os eventos horríveis que agora se desenrolavam. Ao lado dele, Louis permanecia em silêncio, com uma expressão grave, preparando-se para o pior. Na escola, o caos reinava, apesar dos esforços do diretor Hobson e de sua equipe para proteger os alunos do pesadelo que se desenrolava. Sussurros sobre a tragédia se espalhavam rapidamente, impossível de conter. As tentativas de manter uma aparência de normalidade desmoronaram diante da realidade sombria. Quando a polícia chegou mais tarde naquela manhã, a cena tornou-se ainda mais obscura. O que inicialmente acreditaram ser uma perda devastadora revelou-se muito mais aterrorizante. O corpo sem vida de Marna foi encontrado no banheiro do primeiro andar, com o pescoço envolto por uma alça de mochila escolar. As primeiras suposições da polícia apontaram para um possível pacto suicida entre as duas meninas. Mas à medida que os investigadores examinavam meticulosamente a cena, inconsistências perturbadoras começaram a surgir. As marcas nos pescoços das meninas não correspondiam aos indícios típicos de ferimentos auto-infligidos. As posições dos corpos, os materiais utilizados e a ausência de bilhetes de despedida, elementos frequentemente presentes em casos desse tipo, levantaram mais perguntas do que respostas. As evidências crescentes sugeriam um pano de fundo sinistro, e as suspeitas de crime começaram a ganhar força. Ronnie chegou à escola logo após a polícia, sua já frágil compostura se desfazendo ao ver o corpo sem vida da filha. Ignorando os avisos dos oficiais que o impediram de interferir na cena, Ronnie forçou a passagem, sua dor se transformando em uma negação desesperada. Ele tentou alcançar Charnel, tomado por uma necessidade instintiva de protegê-la, mesmo na morte. Foi preciso o esforço combinado de Louis e de vários policiais para evitar que Ronnie desabasse por completo. Enquanto isso, Stevens, o pai de Marna, chegou e foi consumido por uma mistura volátil de fúria e tristeza. Ao saber do destino da filha, sua dor rapidamente se transformou em suspeita, e ele não hesitou em acusar abertamente Xander, o ex-namorado de Charnel, de envolvimento na tragédia. Com as tensões em alta, o diretor Hobson reconheceu a necessidade de uma ação rápida e decisiva. Confiando em alguém de sua confiança, ele entrou em contato com Chris Sanders, um investigador particular experiente, renomado por sua abordagem meticulosa e metódica na resolução de casos complexos. Sanders chegou em poucas horas, sua reputação o precedendo ao adentrar a cena caótica. Sua primeira medida foi entrevistar Brandon Victor, o atual namorado de Charnel, que estava visivelmente abalado com a notícia. Brandon revelou que Xander, o ex-namorado dela, permanecia obcecado, frequentemente fazendo ameaças veladas e tentando interferir em sua vida após o término. Essa revelação aumentou ainda mais as suspeitas que cercavam Xander. Enquanto isso, a investigação na cena do crime continuava a revelar peças cruciais de evidência. A corda de nylon verde usada na escada e a alça da mochila em torno do pescoço de Marna foram cuidadosamente recolhidas, cada item embalado e enviado para análise forense. Impressões digitais e amostras de DNA tornaram-se a base da investigação, enquanto a equipe buscava reconstruir os eventos que levaram à tragédia. O nome de Sander surgia repetidamente durante as entrevistas com estudantes e funcionários, pintando-o como uma figura impossível de ser ignorada. Enquanto a polícia trabalhava incansavelmente para reunir provas, o impacto emocional sobre as famílias se tornava cada vez mais evidente. Stevens, o pai de Marna, estava frustrado com o ritmo da investigação. Consumido pela necessidade de respostas, decidiu confrontar Sander diretamente. Conduzindo até a casa de Sander em um acesso de fúria, Stevens exigiu a verdade. O confronto rapidamente evoluiu para uma altercação volátil. O pai de Xander, Monty, tentou intervir,
Mas a discussão acalorada saiu ainda mais do controle, até que Chris Sanders chegou à cena. Sua presença, calma porém autoritária, desarmou a situação antes que pudesse explodir em violência. À medida que Sanders se aprofundava nos eventos de 25 de maio de 2018, a linha do tempo começou a se cristalizar. Por volta da meia-noite, Charnelle, Marna e Brandon se reuniram no quarto do dormitório das meninas. Apesar das regras rígidas da escola, Brandon conseguiu entrar escondido, ansioso para passar um tempo com Charnelle. Os três passaram horas conversando, rindo e discutindo seus planos para o futuro. Mas, à medida que a noite avançava, uma tensão sutil parecia invadir o ambiente. Por volta das 2 da manhã, Brandon saiu a contragosto, totalmente alheio ao fato de que seria a última vez que veria as duas meninas vivas. Na manhã seguinte, a trágica notícia já havia se espalhado pela escola e pela comunidade em geral, deixando Brandon devastado. Consumido pela culpa, ele repassava os eventos da noite repetidas vezes em sua mente, questionando se havia algum sinal que tivesse perdido, algo que poderia ter feito diferente para evitar esse desfecho. Enquanto isso, a confrontação de Stevens com Xander intensificava ainda mais a já volátil situação. Xander negava qualquer envolvimento, mas seu comportamento defensivo e errático apenas aprofundava as suspeitas. Demonstrando uma postura calma, porém firme, Chris Sanders conseguiu desarmar o confronto entre Stevens e Xander. Com uma negociação cuidadosa, Sanders convenceu Stevens a recuar e persuadiu Xander a acompanhá-lo voluntariamente até a delegacia. Apesar da resistência inicial de Xander, a abordagem composta, mas firme de Sanders deixou pouco espaço para discussão. No caminho para a delegacia, Sanders começou a sondar Xander de maneira sutil, empregando uma técnica de questionamento metódica, projetada para aplicar pressão psicológica constante. Incapaz de manter a compostura diante do interrogatório implacável, porém controlado, de Sanders, Xander acabou cedendo e confessou os crimes. Em uma admissão chocante, Xander revelou que havia assassinado Charnelle por ciúmes e raiva, incapaz de aceitar que ela seguisse em frente com Brandon. Marna, ele admitiu, foi morta porque era testemunha de suas ações e poderia tê-lo exposto. Sanders, sempre preparado, gravou a confissão usando um gravador de voz discreto para garantir que a prova fosse preservada. Enquanto isso, na cena do crime, investigadores policiais vasculhavam meticulosamente a área em busca de evidências. As marcas físicas nos corpos das meninas e o posicionamento da cena do crime contradiziam a teoria inicial de atos voluntários, alinhando-se, em vez disso, a indícios de crime. A confissão de Xander confirmou essas suspeitas, fornecendo aos investigadores detalhes cruciais que pintavam um quadro claro e perturbador de suas ações premeditadas. Ao chegarem à delegacia, a confissão de Xander prosseguiu sob interrogatório formal. Ele detalhou friamente como havia planejado os crimes, pretendendo que parecessem atos voluntários para evitar suspeitas. Descreveu como entrou furtivamente no dormitório sob a cobertura da escuridão e executou seu plano com precisão calculada. À medida que os investigadores aprofundavam as investigações, descobriram evidências perturbadoras do comportamento obsessivo de Xander. Seu telefone continha centenas de mensagens, fotos e registros em diários centrados em Charnelle, muitos dos quais revelavam uma fixação doentia. Esses registros retratavam o retrato perturbador de um homem consumido pelo ciúme e incapaz de aceitar a rejeição. O caso atingiu seu clímax durante o julgamento de Xander, em março de 2019. O tribunal estava tomado pela tensão quando a acusação apresentou uma narrativa meticulosamente construída dos eventos que levaram aos assassinatos. Um dos testemunhos mais impactantes veio de Anastasia Fesser, uma conhecida de Xander em competições de pesca. Anastasia relatou uma ligação que havia recebido de Xander no dia anterior à tragédia. Durante a conversa, Xander declarou furiosamente que não deixaria Charnelle viver a vida sem ele. Suas palavras assustadoras, um aviso direto de suas intenções, ficaram gravadas na memória de Anastasia. Na época, ela havia descartado a afirmação como um desabafo emocional, jamais imaginando o desfecho catastrófico que se seguiria. Seu testemunho tornou-se uma pedra angular no caso da acusação,
destacando a natureza premeditada das ações de Xander e seu estado obsessivo. Outro momento decisivo ocorreu quando Brandon Victor, o novo namorado de Charnel, prestou depoimento. Brandon relatou os eventos de 24 de maio de 2018, a noite anterior à tragédia. Apesar das regras rígidas da escola, ele havia entrado escondido no dormitório das meninas para confortar Charnel, que estava visivelmente abalada pelas crescentes ameaças de Xander. Brandon descreveu como eles passaram a noite conversando, rindo e tentando aliviar a tensão. No entanto, o momento de alívio foi interrompido por uma ligação de Xander. Charnel, tentando manter a compostura, atendeu a ligação no viva-voz para que Brandon e Marna pudessem ouvir. O tom de Xander passou de suplicante para ameaçador, terminando com uma frase arrepiante. "Você vai se arrepender do que eu vou fazer esta noite." Charnel ficou abalada, mas insistiu para que Brandon fosse embora para evitar punição caso sua presença fosse descoberta. Esse foi o último momento em que Brandon viu Charnel e Marna vivas. As tentativas da defesa de contestar a validade das provas foram sistematicamente desmontadas. Eles argumentaram que a confissão de Xander havia sido coagida, mas o testemunho do investigador particular Sanders, aliado às declarações gravadas, tornou essa alegação infundada. Avaliações psicológicas apresentadas durante o julgamento descreveram Xander como emocionalmente instável, com uma fixação patológica em Charnel. Especialistas testemunharam que sua incapacidade de lidar com a rejeição, combinada com sua necessidade obsessiva de controle, o levou a cometer os atos hediondos. O papel da família de Xander foi colocado sob escrutínio durante o julgamento. Sua mãe, conhecida por sua natureza superprotetora, consistentemente havia ignorado sinais de comportamento preocupante durante sua criação. Enquanto o pai de Xander, Monty, inicialmente reconheceu a culpa do filho e pediu justiça, sua postura mudou drasticamente após a sentença. Xander Bylsma foi condenado e sentenciado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, um veredito que Monty posteriormente classificou como injusto. Em um movimento inesperado, Monty contratou uma equipe de advogados para recorrer da condenação. Para as famílias de Charnel e Marna, a conclusão do julgamento trouxe uma mistura de emoções. Embora a condenação tenha proporcionado uma medida de justiça, não conseguiu apagar a dor da perda. Em um ato comovente de solidariedade, Charnel e Marna, inseparáveis em vida, foram sepultadas lado a lado.